A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Certo, estamos na hora número 6 e sim, hoje vamos falar sobre o céu. Sim! Eu gosto de falar do céu. Eu gosto mesmo de falar do céu. Eu quero que você abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Vamos começar aí. E sabe, só para ganharmos tempo, por favor, ponha seu marcador em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12. Daqui a pouco a gente vai para lá. Ponha seu marcador aí. Como eu disse, vamos começar em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. Bem, enquanto você vai achando aí, deixa eu te dizer uma coisa. Assim como há um lugar temporário para o incrédulo chamado Hades, que um dia vai mudar de lugar para o lago de fogo, assim também para o crente. Há um lugar para onde os crentes vão, chamado Jerusalém Celestial, que conhecemos como céu e que um dia também vai mudar de lugar. Também vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre várias coisas nesta hora. Vai ser bem empolgante. Então, primeiro, vamos para Hebreus capítulo 12. Eu quero ler a partir do versículo 22. O escritor diz, mas vocês chegaram ao monte Sião. Deixa eu falar algo sobre isso. A cidade de Deus está localizada num monte. Vocês lembram disso? Lembram do testemunho de Aforcine? Quando ela foi levada por Jesus ao monte onde a cidade está. Mas vocês chegaram ao monte Sião e à cidade do Deus vivo. A Jerusalém Celestial, a uma inumerável companhia de anjos, a Assembleia Geral, e à Igreja dos primogênitos que estão registrados no céu. A Deus, o juiz de tudo, aos espíritos dos homens justos que foram aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas melhores do que o de Abel. É interessante que o escritor fala de todos os cidadãos do céu, passa por todos. Pam, tá tudo aí, notaram? Primeiro ele diz que é uma cidade, daqui a pouco vocês notam que não é uma cidadezinha, é uma cidade enorme. Primeiro deixa eu dizer isso, outros nomes para o céu são Jerusalém lá de cima, Gálatas 4:26, terceiro céu e paraíso. Mas o escritor aqui passa por todos que vivem nessa cidade. Quem são eles? Primeiro ele diz o Pai, você viu isto, certo? Vocês chegaram a Deus, o Pai, certo? A cidade do Deus vivo, e aí ele fala do Senhor Jesus, certo? Veja no verso 24, Jesus o mediador da nova aliança. Daí ele fala sobre uma miríade de anjos, viram isto aí? E aí ele fala sobre a Assembleia Geral. Quem é a Assembleia Geral? Ela é formada pelos santos da aliança do Velho Testamento, certo? E então ele diz que chegaram à Igreja dos Primogênitos. Bem, o primogênito é Jesus Cristo, a Igreja dos Primogênitos é aquela formada pelos que foram salvos através do sacrifício de Jesus, certo? Então, vocês notam que ele fala do Pai, de Jesus e então dos anjos, certo? Ele fala dos santos do Velho Testamento, da Assembleia Geral, ele fala da Igreja dos Primogênitos, os que morreram em Cristo e receberam a recompensa. Mas há mais um grupo de pessoas de que ele fala aqui. E qual é? Os espíritos dos justos aperfeiçoados. Quem são essas pessoas? Notem que ele não diz os corpos dos justos aperfeiçoados, ou a alma dos justos aperfeiçoados, mas o espírito dos justos aperfeiçoados. Quem são esses? Eu te digo, somos nós. Hebreus 4:16 diz, acheguemo-nos então ousadamente ao trono da graça. Podemos ir à sala do trono, não nossas almas ou corpos, mas nossos espíritos. Não é assim? Se Deus diz para nós na terra, venham ousadamente ao trono da graça, Ele está falando conosco aqui nessa terra. Sabe, muita gente é bem conhecida no trono da graça, sabe por quê? Porque vão lá frequentemente através da oração. Você vai lá através da oração. Sabe, eu preguei sobre isso numa conferência há um tempo atrás e o pastor ficou tão empolgado. Era uma grande conferência no sul. Ele disse, John, eu tenho momentos de adoração e às vezes acho que eu tenho relances do trono. E eu disse, você tem? Porque você é um desses espíritos dos justos aperfeiçoados. Porque entenda, nós estamos em Cristo e assim nós também residimos no céu, embora nossos corpos estejam aqui, entendem?
É muito legal, não é? Lembra que Paulo, falando da igreja, disse: Eu estou com vocês em espírito, me alegrando de ver a sua boa obra, embora não esteja aí fisicamente? Deus diz que você pode ir ao trono da graça. Você precisa entender, somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. E eu não estou falando de nada demoníaco, eu estou falando de algo bíblico. Deus diz para nós hoje: nesta terra, chegue-se ousadamente ao trono da graça. Os espíritos dos justos aperfeiçoados, eu e você chegamos pela oração. Eu prego para mim e fico feliz. Vocês entendem isso? Então vá comigo para 2 Coríntios capítulo 12, eu vou te mostrar que o céu é um lugar real. Porque Paulo aqui em 2 Coríntios 12, começando do versículo 1, diz: Não é conveniente para mim, sem dúvida, gloriar-me. Eu passarei as visões e revelações do Senhor. Eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos, seja no corpo, eu não sei, ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, esse tal foi arrebatado ao terceiro céu. E eu sei que o tal homem, quer no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indescritíveis que não é lícito ao homem proferir. Todos os estudiosos da Bíblia concordam que Paulo está falando dele mesmo aqui. De fato, na Nova Tradução Viva ele diz: Eu fui arrebatado ao terceiro céu 14 anos atrás. Então sabemos com certeza que Paulo fala dele mesmo, e ele diz que foi levado ao terceiro céu ou paraíso, que é a cidade de Deus, certo? E ele diz: seja no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Sabe o que isso me diz? Que o céu é um lugar muito real. Não é um lugar tomado por nuvens, cheio de espíritos ao redor tocando suas harpas espirituais. É um lugar real, tem construções, árvores, estradas, e o próprio Paulo esteve lá e não sabia se estava no seu corpo ou se estava fora do seu corpo durante todo o tempo que esteve lá. Eu sei de várias pessoas que estiveram no céu. Conheço algumas pessoalmente e já ouvi outras, mas uma das minhas histórias favoritas de alguém que já esteve no céu é de um filho de um querido amigo meu. O pai dele estava na primeira noite depois que assumiu o ministério. Isso foi lá atrás em 1979. Aquela era a primeira noite dele, ele estava começando no ministério. Ele era xerife no condado de Los Angeles, chefe do departamento. Então ele deixou o trabalho como xerife, e ele era um cara enorme, quase 2 metros, um cara grande, e ele estava na primeira noite do seu ministério, tinha voltado de uma pregação. Ele entra em sua casa e a morte estava em todo lugar. E ele disse que conhecia a morte porque por causa do trabalho dele ele já tinha estado com ela várias vezes. E lá estava a esposa abaixada, num canto da escada ali, chorando e dizendo: Jesus, Jesus. E ele gritou e disse: o que está acontecendo? E ela não conseguia responder, só dizia: Jesus, Jesus. Ele subiu correndo as escadas e quando entrou no banheiro, lá estava seu filho morto. O que aconteceu foi que ele colocou uma pequena televisão no banheiro para assistir o jogo de futebol da segunda. Ele tinha 10 anos e puxou a televisão direto para a banheira por acidente. Ele foi eletrocutado e já estava morto há algum tempo. Como policial, ele tinha treinamento em ressuscitação. Ele percebeu as pupilas da criança totalmente dilatadas, a pele dele azul e ele gelado. Ele disse: se eu ainda fosse xerife e encontrado uma situação assim, eu teria chamado a perícia e declarado aquele garoto como morto. Ele disse: mas agora eu era um homem de fé e de oração. E ele disse: eu imediatamente comecei a orar e fazer as técnicas de ressuscitação, boca a boca, massagem cardíaca. Os paramédicos chegaram, continuaram o processo e ele continuou orando. Por 45 minutos, ele continuou orando. Os paramédicos começaram a ficar um pouco impacientes e pensaram: esse cara é um fanático, vamos sentar e esperar ele desistir. E de repente ele disse: pai, minha fé acabou, mas eu sei que há outra fé. Ele disse: eu preciso dessa fé, o dom da fé que está em 1 Coríntios 12. Ele disse: eu preciso dela agora. Ele disse que assim que ele disse isso, percebeu algo tocando no topo da cabeça. E ele disse que ele sentiu descendo pela cabeça assim. Ele disse: quando chegou na minha boca, de repente eu olhei para o meu filho e eu gritei bem alto: você viverá e não morrerá em nome de Jesus. De repente aquela máquina, o monitor, começou pip, pip, pip. Os paramédicos ficaram malucos, descontrolados. Agarraram a criança, desceram as escadas com ele, e quando chegaram na ambulância, a pele dele já estava da cor normal. Suas pupilas voltaram ao normal, e ele ficou: meu Deus, temos um milagre, o meu filho está vivo! Eles chegaram no hospital, os médicos o chamaram numa sala, ele estava muito empolgado, e disseram: veja, o seu filho teve um problema com infiltração de matéria orgânica que começou nos rins. E para usar um termo leigo para que você possa entender, eu diria que seu filho está vegetando.
Certo, foi muito tempo sem atividade cerebral, e a tendência é que seu filho fique com a idade mental de um garoto de 3 anos e um QI de 0,1. Um QI de 0,1. Se ele viver, será basicamente um vegetal. Então, ele não aceitou aquilo, e ele continuou a orar, então... Ele estava certo que tinha tido um milagre maravilhoso e eu te digo, o filho dele ficou em coma por 7 meses. Ok? Nada por 7 meses. Ele continuou a orar, a adorar, a colocar versículos gravados para o filho ouvir. Ele não permitia que ninguém dissesse que seu filho não seria um ser humano normal. E depois de 7 longos meses, e acredite, é um longo testemunho, ele passou por muita coisa. Um belo dia, 7 meses depois, ele estava no quarto, seu filho acordou. Ele olhou para o filho, perguntou o número do telefone e ele disse. Começou a fazer perguntas, qual o meu nome, qual o seu nome, e o filho ia respondendo. E a história completa é maravilhosa, ele se formou na escola, era o presidente do Grêmio, foi para a universidade, se formou com uma das melhores notas, e agora é graduado de uma escola bíblica, e acredita que tem um chamado de evangelista, certo? Então... Agora é que a história fica boa. 3 dias depois que ele voltou do coma, o seu pai notou que havia um brilho no seu rosto. Ele olhou para o filho e disse, o que está acontecendo? Ele disse, pai, eu estive com Jesus. Ele disse, quando a TV caiu na banheira, eu não senti nada. Ele disse, um anjo enorme, agarrou meu braço direito e me puxou para fora do meu corpo. Ele disse, então começamos... a acelerar rapidamente, chegamos na velocidade da luz e a coisa mais impressionante era como umas coisas se desprendendo quando entramos na velocidade da luz. E ele disse, de repente começamos a desacelerar e pousamos numa rua. Ele disse, a rua não era dourada. Ele disse, ela era de puro ouro. Ele disse, não era uma rua dourada. Pai, não era uma rua dourada, era de ouro puro. E ele disse, eu fiquei olhando e vi a cidade mais maravilhosa que já vi. Ele disse, tinha árvores e flores, e havia cores, como eu nunca tinha visto, cores vibrantes como eu nunca tinha visto. Era algo como se as cores ali fossem diferentes, com um tom totalmente diferente. Ele disse, eu vi cores que nunca tinha visto na Terra. E ele disse, quando eu pousei nesta rua, eu fui cercado por um grupo de pessoas. Ele disse, pai, sabe quem eram? Todos os nossos parentes e amigos que morreram. E ele começou a dar o nome, ouçam, de pessoas que ele não conheceu. E ele disse, pai, eu vi fulano de tal. Quem é esse? E o pai dele ficou, esse é o seu tio avô? Ele começou a dar o nome de pessoas que ele nunca tinha visto na vida. E os seus pais conheciam. Os pais dele começaram a ficar impressionados. Ficavam, conte mais, conte mais. E ele disse, eu vi a Ofélia. A Ofélia era uma mulher que a mãe dele havia levado ao Senhor. Ela era vizinha deles, acho que morava 2 casas depois. E 1 mês e meio antes do ocorrido, ela havia morrido. Ela também estava naquele grupo. E aí ele disse, pai... Ele mal se continha, falou, pai, estava todo aquele burburinho, de repente o grupo se abriu. E ele disse, lá estava Jesus. E aí Jesus veio na minha direção, ele disse, pai, eu não tinha um corpo de 10 anos quando eu estava no céu. Eu tinha um corpo de um homem de 30 anos, eu tinha um corpo maduro, ele disse. Ele disse, Jesus andou até mim e me deu as boas-vindas. E Jesus perguntou, você gostaria de ver a cidade? Ele disse, sim, eu amaria ver a cidade. Ele disse, Jesus começou a me levar. E ele disse, espere, eu anotei isso aqui. Ele disse, havia flores, havia rochas. Ele disse, havia grama. Era como se tudo estivesse mais vivo. E ele disse, por exemplo, se eu pisasse na grama, era como se a grama abrisse e depois voltasse para o lugar onde estava. Como se eu deixasse uma pegada e depois tudo voltasse como estava. Ele viu as mansões da sua mãe, do seu pai e dos seus irmãos. O próprio Jesus mostrou as mansões deles, ok? E ele disse eram maravilhosas, eram casas muito, muito bonitas. E ele disse que Jesus o levou pela cidade, e era uma cidade enorme. Ele disse era enorme, às vezes a gente flutuava. Ele disse às vezes eu era transportado e outras eu andava. Sabe, podíamos fazer tudo, você podia desaparecer de um lugar e aparecer no outro, flutuar. Certo, você não lembra quando Jesus subiu, ele flutuou? Lembra, Jesus não desapareceu e apareceu em outro lugar? Ele disse, então Jesus me levou a um lugar e disse, eu tenho que te enviar de volta. E ele disse, não, eu não quero voltar. E então o Senhor o levou a um lugar onde abriu um véu e disse, aquele é seu pai, orando para você voltar. E ele disse, seu pai tem autoridade. E Jesus disse, então você vai voltar, pois eu te chamei como evangelista. E aí quando ele voltou, olhou para o pai e disse, se isso acontecer de novo, não me chame de volta.
Sabe, isso é divertido, mas eu descobri que a maioria das pessoas que experimentou o céu não queria voltar. Porque ouço o que Paulo diz em Filipenses 1:23 na versão ampliada. Ele diz: meu intenso desejo é partir, ser livre deste mundo, seguir adiante e estar com Cristo. Isto é muito, muito melhor. Note, ele não diz que é melhor. Ele não diz que é muito melhor, ele diz que é muito, muito melhor. Por que Paulo diz isso? Porque ele esteve no céu. Ele viu o céu. Por isso que Paulo pôde dizer é muito, muito melhor do que está aqui. Estão comigo? Agora, como já mencionamos, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. E como eu já disse em horas anteriores, quando nascemos de novo, o que acontece? O nosso espírito se torna uma nova criação, certo? Somos um indivíduo completamente novo, nascidos de novo, naquela hora, naquele momento, a imagem de Cristo. Nosso espírito é perfeito. Somos exatamente como ele é aqui na Terra, certo? Certo, 1 João 4,17, porque assim como ele é, assim somos nós aqui neste mundo, correto? A Bíblia diz que quando ele vier, nós o veremos e o conheceremos porque seremos como ele é. Nossos espíritos são feitos à imagem de Cristo assim que nascemos de novo. Mas uma vez que nascemos de novo, aí é que começa o processo de salvação da alma. Repitam, alma. O que é a sua alma? Sua alma é sua o quê? Sua mente, sua vontade, suas emoções. Podemos dizer seu intelecto, sua vontade e suas emoções. Certo? Então, uma vez que você nasce de novo, aí começa o processo de salvação da sua alma. Veja aí em Tiago 1,19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Ele está falando com quem? Com crentes. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, meus irmãos, certo? Deixem de lado toda a impureza e acúmulo de maldade e recebam com mansidão a palavra implantada, a qual é poderosa para salvar as suas almas. Ei, ele está falando com crentes, meus irmãos. Ele diz, notem que a palavra implantada, repitam, implantada, é poderosa para salvar nossas almas. Agora, esse é um processo que leva tempo e é o único processo em que nós temos a responsabilidade de cooperar, seja retardando ou acelerando. Eu vou ler das minhas anotações. A alma é a única parte do homem que nos ajuda a determinar o nível da nossa salvação. Se cooperamos ouvindo e agindo, acelerando o processo. Por outro lado, se não cooperamos, com falta de obediência e ação na palavra, nós retardamos. A transformação da nossa alma ou a salvação da nossa alma é crucial para terminarmos bem como crentes. A última parte a ser salva serão nossos corpos. Eu quero que vocês abram, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. E eu quero falar sobre a salvação dos nossos corpos. Veja, no momento em que você nasce de novo, então, a sua alma está num processo de transformação ou salvação, certo? Daí então virá a salvação do corpo. Repitam, corpo. Certo? 2 Coríntios, capítulo 5, ele diz, pois nós sabemos que quando esta tenda terrena, eu estou lendo aqui da Nova Tradução Viva, 2 Coríntios 5, versículo 1, pois sabemos que quando esta tenda terrena, se referindo ao nosso corpo, na qual vivemos for derrubada, quando morrermos e deixarmos esses corpos, teremos um lar no céu, um corpo eterno, feito para nós pelo próprio Deus, e não por mãos humanas. Nos desgastamos em nossos corpos de agora e aguardamos pelo dia em que colocaremos nossos corpos celestiais como roupa nova. Glória a Deus! Porque nós não seremos espíritos sem corpos. Repita comigo, não seremos espíritos sem corpos. Mas vestiremos nossos novos corpos celestiais, ele diz, verso 4. Nossos corpos mortais nos fazem angustiar e gemer. Mas não é definitivamente o caso de querermos morrer e não termos os corpos. Queremos passar aos nossos novos corpos, de forma que esses corpos mortais serão engolidos pela vida eterna. O próprio Deus nos preparou para isto e, como garantia, nos deu o seu Espírito Santo. Então estamos sempre confiantes, muito embora saibamos que, enquanto vivemos nestes corpos, não estamos em casa com o Senhor. Por isso que nós vivemos por crer e não por vista, por fé e não por vista. Sim, estamos plenamente confiantes e preferíamos, vejam isto, preferíamos estar fora desses corpos, porque aí estaríamos em casa com Deus. Esse é o verdadeiro desejo de todo crente. Você pode dizer amém? Agora,
Em 1 Coríntios 15, versículo 53, na NVI, Paulo diz o seguinte: pois este corpo corruptível deve se revestir da incorruptibilidade e o corpo mortal da imortalidade. Os nossos corpos serão, agora ouça com atenção, nossos corpos não serão diferentes do de Jesus, pois a Bíblia diz: o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Romanos capítulo 6, verso 5. O seremos também na semelhança da sua ressurreição. Certo? Ele também fala em 1 João 3,2, que eu já citei antes. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. O corpo que teremos será igual ao corpo dele. Lembre que ele é o primogênito de entre os mortos. Estão comigo, ele é o primogênito de muitos irmãos. Então, se examinarmos o corpo de Jesus depois da ressurreição, descobriremos muito sobre como será o nosso corpo, não é verdade? Então vá para o Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, por favor. Eu não sei vocês, mas eu me empolgo com isso. Ha! Evangelho de João, capítulo 20. Certo, eu vou começar do verso 11. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Então disseram: mulher, por que choras? Ela disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Verso 14. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus disse a ela: mulher, por que estás chorando? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. Jesus disse a ela: Maria. Ela se virou e disse: Rabone, que quer dizer mestre. Agora eu quero que vocês notem algo aqui. Quando ela viu Jesus no seu corpo ressuscitado, ele não parecia um alienígena de ficção científica. Ela confundiu ele com o jardineiro. Sabe o que isso me diz? Ele parecia um ser humano. Tinha um corpo muito similar ao nosso. E foi só quando ele disse Maria, e ela ouviu a voz dele, que o reconheceu. Então ela estava tendo uma visão. Ela estava tendo uma visão de Jesus? Bem, se formos para Lucas capítulo 24, vamos descobrir. Evangelho de Lucas capítulo 24. A questão aqui é: ela teve apenas uma visão dele ou ela de fato viu carne? Evangelho de Lucas, capítulo 24, por favor. Começando do verso 36, vamos começar daí. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Mas estavam surpresos e atemorizados e acreditavam ter visto um espírito. Ou seja, eles disseram: certo, estamos vendo um espírito porque, entenda, as portas estavam fechadas. Ficaram chocados. Eles sabiam, ninguém podia entrar, de repente Jesus aparece. Isso não é hilário? Lá vem Jesus no meio deles, dá um susto terrível neles e diz: fica com medo não. Tá de boa. Eu fico pensando, que senso de humor Deus tem, não é? Verso 38, e ele disse a eles: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Veja agora o 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então ele disse: me toquem, ponham a mão, apalpem. Porque um espírito não tem carne e osso como eu tenho. Note, ele disse carne e osso, não carne, osso e sangue. Sabe por que todo o seu sangue foi aspergido no trono de Deus? Entenda, é um trono de misericórdia. Há realmente uma sala do trono. Ele aspergiu todo o seu sangue no trono de misericórdia. E eu pessoalmente acredito que o que flui em suas veias agora é a glória de Deus. Mas ele diz: me toquem, porque um espírito não tem carne e ossos. Então vejam, Jesus tinha carne e ossos, por isso eu sei que nós também teremos carne e ossos, ok? Porque a Bíblia diz que seremos a semelhança da sua ressurreição. Agora, Jesus podia comer comida? Bem, todos sabemos a resposta, você deve saber. Veja do verso 41 ao 43. Mas enquanto ainda não acreditavam por causa da alegria e se maravilharam, ele lhes perguntou: vocês têm alguma comida aqui? Então lhe deram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele pegou e comeu na presença deles. Certo, no meio deles. Então, ele comeu. Há outros 2 lugares em que ele comeu.
Um no caminho de Emaús, quando viu os discípulos, foi à casa deles e comeu, e o outro quando preparou o café da manhã para eles com peixe assado à beira do mar. Então, nós vamos poder comer, assim como Jesus podia comer. Estão comigo? O que mais poderemos fazer? Ele podia atravessar paredes e podia desaparecer. Versículo 31, Lucas 24, 31... Diz então seus olhos, isso foi quando ele estava com os discípulos no caminho de Emaús. Diz então seus olhos se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu da vista deles. Então, isto explica como poderemos viajar grandes distâncias quando estivermos na cidade de Deus e também nos novos céus e nova terra. Entenda isso, a cidade de Deus tem 3.000 quilômetros de comprimento, 3.000 quilômetros de largura e 3.000 quilômetros de altura. Compare isso com o tamanho dos Estados Unidos. Esse é o tamanho da cidade. Como é possível ir da costa leste à costa oeste num piscar? Você desaparece e reaparece. Era exatamente o que Jesus estava fazendo. Entendem agora? Então, vamos passar então para a realocação da cidade de Deus. Ela realmente vai mudar de lugar, sabia disso? Certo? Antes de eu avançar, deixa eu dizer o que acontecerá aqui, ok? Depois que a era da igreja acabar, teremos uma tribulação de 7 anos, da qual a Bíblia fala claramente, certo? E nessa tribulação de 7 anos, em algum ponto, a igreja será arrebatada. A Bíblia é muito clara, Jesus descerá nas nuvens com vozes de arcanjo e a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos serão arrebatados. Agora, isso vai acontecer em algum momento naqueles 7 anos. Algumas pessoas acreditam que será no começo, outras que será no meio e outras que será no final. Eu não vou falar disso. Quer saber por quê? Eu não quero perder o foco da mensagem. Seja no começo, seja no meio, seja no fim, esteja pronto, certo? Uma vez que os santos forem arrebatados, então a Bíblia diz que o homem de iniquidade será revelado nesses 7 anos e que ele vai unir o mundo e que eles entrarão em guerra contra os santos e Jesus vai voltar. Estão comigo? E a Bíblia diz que um dia Jesus esmagará o anticristo, o falso profeta, e as nações que estarão em guerra no vale de Meguido, que chamamos de Armagedon, ele os esmagará em um dia com a espada que sai da sua boca, certo? E a Bíblia diz que as aves terão um banquete. Por que terão um banquete? Por causa da carne das pessoas mortas? Porque Deus vai enviá-las e elas comerão toda a carne. Então, o que vai acontecer é que Jesus organizará o seu governo na terra e haverá 1000 anos do reino de Cristo na terra. Agora, vocês sabem, haverá pessoas que não terão se rebelado com o anticristo, não terão jurado fidelidade a ele, e sobreviverão a tudo isto e entrarão no próximo período, no milênio, certo? Estão comigo? Haverá pessoas que entrarão neste milênio, são pessoas naturais, ok? E então haverá 2 tipos de pessoas na Terra. Haverá os santos glorificados que retornarão com Jesus em cavalos, e também haverá as pessoas naturais que o quê? Não juraram fidelidade ao anticristo, nem foram à batalha do Armagedon para lutar, estão comigo? Elas entrarão no milênio, então... nesse milênio... E deixa eu dizer algo antes de continuar, não é difícil entender como esses 2 grupos coexistirão? Veja, eu e você seremos santos em corpos glorificados. Como se relacionar com pessoas em corpos naturais? Da mesma forma que Jesus fez com os discípulos, comeremos com elas, desapareceremos, reapareceremos, eles não. Nos relacionaremos com elas, assim como Jesus se relacionou com os 12, com os 500. Ele apareceu, falou com eles depois da ressurreição, entendem? Eu acho que Deus nos deu um vislumbre de como esses 2 grupos se relacionarão quando mostrou Jesus com os discípulos, sabe? Depois da ressurreição, estão acompanhando? Vamos ver no livro de Miqueias, capítulo 4. Livro de Miqueias, capítulo 4, e podemos ler aqui sobre o milênio, sobre o reino milenar de Cristo. Se você achou, diga amém. Ele diz nos últimos dias, note que ele diz nos últimos dias, repitam, últimos dias. Deixa eu falar algo aqui. Vocês lembram em João, na primeira hora, Evangelho de João, Jesus disse, as palavras que eu falo vão julgar vocês no último dia. Repitam, o último dia. Este é o julgamento do grande trono branco que ocorrerá no final do milênio. Vejam, Miqueias diz nos últimos dias. Estes são os últimos dias que é o reino milenar de Cristo. Ele não está falando de novo céu e nova terra, está falando do reino milenar de Cristo. Nos últimos dias, o templo do Senhor,
em Jerusalém, se tornará o lugar mais importante da terra. Por que isso? Porque Jesus reinará a partir de Jerusalém. E nós estaremos reinando com ele. Então, alguns de vocês talvez estejam no Brasil, outros estejam na região da Ásia, mas você estará governando, sabe? Será impressionante. Você está me vendo aqui e de repente eu desapareço? Oi, Jesus, eu vim falar com você sobre uma situação lá em Fiji. A ilha, sabe, onde você me pôs, tem algo acontecendo. E Jesus diz, faça isso e aquilo, e você desaparece e reaparece lá. Não precisa entrar num avião. Veja, as pessoas naturais terão que viajar, ok? Nos últimos dias, o templo do Senhor em Jerusalém se tornará o lugar mais importante da terra. Pessoas de todo mundo irão lá para adorar. Muitas nações, repitam, muitas nações. Dirão, venham, vamos ao monte do Senhor, o templo do Deus de Israel. Lá ele nos ensinará seus caminhos e nós o obedeceremos. Pois naqueles dias os ensinamentos do Senhor e a sua palavra sairão de Jerusalém. O Senhor resolverá disputas internacionais. Todas as nações embanharão suas espadas e guardarão as suas lanças. Todas as guerras pararão. E o treinamento militar findará, não haverá guerras. Não haverá fome, pestilência, não haverá doenças, não haverá tsunamis, não haverá terremotos. Não vai haver nada disso no milênio. Estão comigo? Isso é maravilhoso. Todos, verso 4, todos viverão calmamente, em suas próprias casas, em paz e prosperidade, pois não haverá nada a temer, o Senhor Todo-Poderoso nos prometeu. Embora as nações ao nosso redor adorem ídolos, seguiremos o Senhor nosso Deus para todo sempre. Aí ele volta ao tempo dele, entende? Ele troca, volta ao contexto dele. Então, depois do reino de Cristo de 1000 anos, no final, Satanás será liberado por um curto tempo, a Bíblia diz. E outra vez ele irá tentar nações. E haverá nações que se rebelarão contra o Senhor. E sabe o que acontecerá? Num momento, o fogo de Deus descerá do céu e completamente os devorará. Então o trono de Satanás será posto no lago de fogo para todo e todo sempre, para nunca mais tentar. Ei, diga aí, glória a Deus. Então, quando seu trono for lançado no lago de fogo para todo sempre, para não tentar outra vez, daí virá o julgamento do grande trono branco. Mas então, Deus vai purificar, ele vai limpar os céus e a terra com fogo, certo? E um novo céu e uma nova terra emergirão. Vocês estão me acompanhando? Podemos ler sobre isso em Apocalipse 21. Vá comigo para lá. Apocalipse 21. Então o julgamento do grande trono branco é o dia final. Depois disso a terra será purificada com fogo. E sabemos disso a partir do livro de Pedro. Eu vou começar do versículo 1. Apocalipse 21, 1. Então eu vi um novo céu, repita, um novo céu, e uma nova terra, pois os céus velhos e a terra velha desapareceram e o mar também se foi. Então João descreve a Nova Jerusalém, repita, Nova Jerusalém. Ela desce do céu para ser realocada na terra. Literalmente, ela desce para a terra. No Monte Sião, ela vem descendo do céu para a terra. Ok, e ela será fisicamente localizada na terra. A terra será o lar eterno de Deus. Então os lugares vão mudar. Agora, João dá uma descrição geral da cidade. Eu amo isso. Veja o verso 10. Lembrem, tudo isso é na Nova Tradução Viva. Diz, então ele me levou em espírito a uma grande e alta montanha e me mostrou toda a cidade, Jerusalém, descendo do céu de Deus. Ela estava cheia da glória de Deus e brilhava como uma joia preciosa, cristalina como jaspe, suas paredes amplas e altas, com 12 portões guardadas por 12 anjos, os nomes das 12 tribos de Israel escritos em cada portão. Havia 3 portões de cada lado, leste, norte, sul e oeste. Versículo 15. O anjo que falou comigo segurava em sua mão uma vara de medida dourada para medir a cidade, os portões e as paredes. Quando ele mediu, descobriu que era um quadrado, com a mesma largura e profundidade, na verdade tinha a forma de um cubo, pois sua largura, comprimento e altura tinham cada um 3.000 quilômetros. Então ele mediu as paredes e descobriu que elas tinham 65 metros de espessura. O anjo estava usando uma medida humana. A parede era feita de jaspe e a cidade de puro ouro, cristalina como vidro. Então, certamente uma cidade muito opulenta, muito bonita, muito majestosa, uma cidade magnífica. Ok, agora vamos continuar lendo em Apocalipse 22, verso 1. E o anjo me mostrou um rio puro, com a água da vida, claro como cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro.
tendo seu curso pelo meio da rua principal, isso é dentro da cidade, veem? E de cada lado do rio crescia uma árvore da vida, levando 12 colheitas de fruto. Com uma colheita fresca a cada mês, as folhas eram usadas como remédio para curar as nações. Repitam, curar as nações. Nada mais será amaldiçoado, pois o trono de Deus e do Cordeiro estarão lá, e os servos o adorarão, e verão a sua face, e seu nome estará escrito em suas testas, e não haverá noite lá, nem necessidade de lâmpada ou sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo o sempre. Vocês notaram que ele diz verão sua face? O que foi negado a Moisés, nós vamos ver. Estão comigo os que vencerem verão sua face? Agora notem que há algo muito interessante aqui. Ele fala sobre a cura das nações. Notaram? Vejam o versículo 2, bem no fim, as folhas eram usadas como remédio para curar as nações. Viram isso? Quem serão essas nações? E veja, bem no final, no versículo 5, diz, eles reinarão para todo sempre. Quem reinará para sempre? Os santos? Então quem são as nações para quem os rios fluirão? Porque, deixa eu dizer algo a vocês, todos os santos viverão na cidade de Deus. Jesus disse, eu vou preparar-vos o lugar. Certo? O nosso lar é na cidade de Deus. Quem são as nações? Bem, Isaías nos dá a resposta. Vá para Isaías 65, deixe marcado em Apocalipse e vá para Isaías. Começa a ficar interessante. Isaías 65, 17, por favor. Quem achou, diga amém. Isaías 65, 17, lemos, veja, eu estou criando novos céus e nova terra, tão maravilhosos que ninguém mais pensará nos antigos. Agora olhe para mim. Muitas pessoas, quando leem essa passagem, elas incorretamente atribuem isso ao milênio. Aqui não é o milênio. Miqueias fala do milênio e diz nos últimos dias. O último dia é o julgamento do grande trono branco. Isaías está falando sobre o quê? Dos novos céus e terra. Agora estamos claramente no tempo, nos novos céus e nova terra, quando Jerusalém, a cidade de Deus, já desceu. Veem isso? Vejam, estou criando novos céus e nova terra tão maravilhosos que ninguém se lembrará dos antigos. Alegrem-se para sempre na minha criação e vejam, eu criarei Jerusalém como lugar de felicidade. Seu povo será uma fonte de alegria. Levarei alegria em Jerusalém, deleitarei meu povo, e o som de choro e lamento não será mais ouvido. Verso 20, não mais bebês morrerão com poucos dias, não mais adultos morrerão depois de viver uma vida inteira, não mais pessoas serão consideradas velhas com 100 anos, apenas pecadores morrerão jovens, se referindo a pecadores que morriam jovens. Nesses dias, em que dias? Vejam, nesses dias de novo céu e nova terra, pessoas viverão em casas que construíram e comerão fruto das suas próprias vinhas. Não será como no passado, quando os invasores invadiam as casas e confiscavam as vinhas, pois meu povo viverá tanto quanto as árvores e terá tempo para desfrutar dos seus ganhos. Eles não trabalharão em vão, seus filhos não serão jogados ao azar. São um povo abençoado pelo Senhor e seus filhos também serão benditos. Eu os responderei antes de me chamarem. Enquanto ainda estiverem falando comigo sobre suas necessidades, eu responderei suas orações. O lobo e o cordeiro se alimentarão juntos, o leão comerá grama como boi, serpentes venenosas não mais atacarão. Nesses dias ninguém mais será machucado ou destruído no meu santo monte, eu, o Senhor, falei. Está falando de novos céus e terra? Mas espera aí, ele está falando de pessoas construindo casas, plantando vinhas e comendo do fruto das vinhas? Esses são os santos? Não! Porque nossas casas já foram preparadas por Jesus! Mansões na cidade! Quem são essas pessoas? Quem são elas? Pode ser, ouçam, pode ser. É uma possibilidade que as pessoas que sobreviveram ao milênio, que não se rebelaram contra Deus, tenham sobrevivido nesses novos céus e nova terra. Veja, a gente sabe porque ele fala de bebês e tudo mais, e sabemos que não são dos santos porque o que Jesus fala dos santos. Pois na ressurreição eles nem casam nem se dão em casamento e são como os anjos de Deus. Mas ele está falando de bebês aqui. Está falando de pessoas, bebês, reprodução. Ok, uma possibilidade, ela pode ser questionada, eu digo claramente pode ser questionada,
é que a humanidade pode passar por um período de 1000 anos e no final do milênio, ela pode receber uma oportunidade eterna se não tiver se rebelado e ido com Satanás. Salmo 45:17 diz assim: as nações, veja, as nações, te adorarão para todo sempre. Uma forma de entender essa possibilidade é ver estas pessoas como Adão e Eva antes da queda. Adão não foi criado para a morte, mas quantos sabem, para viver para sempre? Certo? Então, somente os redimidos de Cristo com corpos glorificados habitarão na Nova Jerusalém. Entretanto, parece, de acordo com a Bíblia, que aqueles que terão corpos naturais poderão transitar, comer do fruto e adorar ao Senhor. Isso pode ser visto nos escritos de João. Vamos voltar para Apocalipse 21. Volte para Apocalipse 21 e isso parece tão claro. Estamos falando de novos céus e nova terra, certo? No 21, verso 1, certo? Vejam o verso 24. As nações da terra andarão na sua luz, e os governantes do mundo virão e trarão a sua glória a ela. Suas portas jamais se fecharão ao terminar o dia, porque não haverá noite, e todas as nações trarão a sua glória e honra para a cidade. Está falando de novos céus e nova terra? Quem são as nações? Certo, eu vou ler direto do livro. A queda não dissuadiu Deus de seu plano eterno original para o homem na terra. Ele não criou Adão para morrer, mas para viver para sempre, não foi? Poderia Deus sofrer no final o fracasso do seu projeto por causa da desobediência do homem? Poderia Deus sofrer no final o fracasso de seu projeto por causa da desobediência do homem? Não. Ao contrário, Deus reverteu a derrota do homem em bênção, reunindo dentre a humanidade caída um povo celestial glorificado, que são os santos, eu e você, pela redenção de Cristo, que finalmente reinaria sobre a humanidade na nova terra. Isso nos ajuda a entender as palavras de Jesus ao mordomo fiel. Muito bem, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, dar-te-ei autoridade sobre 10 cidades. Lucas 19:17. Seriam estas cidades existentes no milênio e na era da nova terra? Eu não sei você, mas isso me empolga. Sobre quem nós reinaremos? Se a Bíblia diz que reinaremos com Cristo, reinaremos sobre quem? Deus diz: eu terei um povo celestial, a imagem do meu filho, que me ajudará a administrar meu senhorio por toda a eternidade. Se a queda não tivesse ocorrido, Deus não teria uma classe glorificada de pessoas para ajudá-lo a administrar e governar sobre os assuntos da terra e do universo por todo sempre. Isaías 66:22, tão certo, quem achou, diga amém. Ele diz: tão certo quanto meus novos céus e nova terra permanecerão, também vocês serão o meu povo para sempre. Com um nome que jamais desaparecerá, diz o Senhor, toda a humanidade virá adorar-me, de semana a semana e de mês a mês. E ao saírem verão os corpos mortos daqueles que se rebelaram contra mim, porque os vermes que os devoram jamais morrem e o fogo que os queima jamais se apagará. Todos os que passarem por eles os verão com absoluto horror. Você vê que Deus diz que fora da cidade haverá um lugar onde as pessoas poderão olhar para baixo e ver as almas atormentadas queimando no inferno, no lago de fogo para todo sempre? Poderia Deus, em sua sabedoria, dizer: farei isso como um grande estímulo para as pessoas não se rebelarem contra mim? Porque lembre, Lúcifer se rebelou e não havia nenhum tentador. Mas ali, ao vermos os corpos daqueles que o quê? Estão sendo punidos para sempre, Satanás e todos que com ele rejeitaram Jesus. Isso será um grande estímulo para as pessoas que vivem nos novos céus e na nova terra, que vivem nas cidades, nunca fazerem isso de novo. Tem um monte de coisa nessa Bíblia que quando a gente coloca junto fica interessante, não é? Receberam algo hoje? Te vejo na próxima hora. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos.